desço a ladeira de bobeira, não aceito dar explicação, comigo não dou palpite em conversa alheia, prefiro evitar conversação, não vim no mundo pra marcar bobeira, nem pagar pra vacilão, ando de bem com a vida, jamais fui rastreador, eu já paguei dobrado de tanta maldição. Ando de bem com a vida, jamais fui rastreador, eu já paguei dobrado de tanta maldição. Os meus dreads não falam por mim, eles não dizem o meu valor. E se quiser falar de mim, enfim, a minha alma calma é incolor. Os meus dreads não falam por mim, eles não dizem o meu valor. E se quiser falar de mim, enfim, a minha alma calma é incolor. Estamos de volta com Prosa Cultural, hoje conhecendo o trabalho da banda 5 contra 1. Bom, no bloco anterior, o Alessandro falou sobre as dificuldades tal, da banda no início e tal, e até agora. Teve algum momento que vocês pensaram em desistir do projeto? Bicho, eu acho que toda banda que tá na estrada tem uma hora que a gente para assim e fala, rapaz, eu tô fazendo o que com isso e tal. E a gente também tem nossas vidas particulares, a gente não vive de arte, não vive de música. Então tem hora que as coisas ficam meio confusas, assim. Acho que todo mundo já teve vontade. Né? Acho que todo mundo já teve vontade de parar com a arte, entendeu? Mas é uma coisa que tá no fim, a gente gosta de fazer, de estar atrás, de estar produzindo e tal. Então, assim, às vezes a gente tá assim meio no dito popular capenga, mas aí a gente vê que a obra é muito maior do que qualquer outra coisa e a gente volta com gás todo para estar fazendo, e dando continuidade ao nosso som, que é um sonho, assim, desde de muito tempo a gente vem tocando junto e tal. A gente fica muito feliz em estar nessas vibrações. Mesmo com toda a dificuldade, a gente acaba tendo aquele, vamos dizer assim, a gente pensa em dar uma parada, mas depois a gente vê que tem um monte de coisa para dar continuidade, então a gente volta com gás total. A música fala mais alto e dá aquele gás, né? Com certeza. Você tinha falado com relação as referências de vocês que se inspiram no Mug Beat, movimento Mug Beat, Chico Sainz. Quais as outras referências que a 5 contra 1 poderia dizer assim que vocês se inspiram? Bicho, eu vou passar até a bola para Robson, assim. Robson é um cara... Eu me inspiro em música boa. Entendeu? Sendo música boa, a gente escuta. Agora, passar para Robson, que Robson tem outras vertentes. É o seguinte, como assim, a banda tem estilos diversos, assim, né? Que a gente curte dentro da própria banda, assim. A gente acaba inserindo isso nas músicas de uma forma ou de outra, né? Então, assim... A 5 contra 1 como um todo, a gente sente muito, assim, quando você ouve o som da gente, você sente muita influência também até do Baião, de Luiz Gonzaga, né? A gente tem, assim, muita influência de Lenine, né? A gente procura trazer para o meio da banda esses estilos musicais, assim, digamos, mais voltados para a questão regional, assim. Acho que a banda ela é muito, se você prestar atenção nas letras e tal... Tem uma questão da espiritualidade toda que está envolvida nas letras e tal. E a gente procura trazer essas influências que remetem a esse regionalismo, né? Então são essencialmente referências nacionais ou tem alguma coisa de fora que acaba inspirando vocês também? Então, essa questão musical, assim, instrumental, a gente pode admitir essa influência externa do rock, tudo, que são ritmos, né? Universais, de certa forma. Mas na letra, nessa questão do que a banda acredita e tal, a gente prefere mais beber nessas fontes aí dessa galera mais voltada para essa questão regional e tal. Uhum. Bom, e falando da questão de composições, de letras, quais os assuntos que permeiam as composições da 5 contra 1? Aí esse eu passo a bola pro compositor. Eu acho que é mais coisa cotidiana, assim. Eu nunca parei para me escrever nada que não fosse coerente com a vida de nós 5 e tal. Eu acho que é assim, quando a gente parou para falar para escrever o disco agora,
Eu procurei ficar longe de tudo que eu escutava para não trazer ranço, saca? Para não soar parecido com muita gente. Embora a gente escutar, mas a gente tinha que ficar um pouco longe das coisas, senão você acaba repetindo um monte de coisas que a galera vem fazendo e tal. Então, como era um disco acústico e era uma coisa bem intimista, a gente procurou escrever, por exemplo, agora o Renato cantou uma música que é da banda, que fala dos dreads e tal, mas na verdade é uma alusão, não é só, a gente não vê preconceito só nos dreads e tal. E a gente mora no alto do morro da cidade, então a gente sempre quando desce, por você morar na cidade pequena, ter tatuagem e fazer esportes que não são tão comuns em cidade pequena, então as pessoas têm aquele olhar clínico, fazer música diferente do que as pessoas fazem, então eles têm aquele olhar clínico e tal. Então a gente procurou fazer, na verdade, toda uma história do nosso cotidiano, a gente não foge muito do que acontece em nossas vidas e tal. Bacana. Bom, você puxou o gancho com relação ao novo CD. Bom, o segundo CD de vocês é o Primeiro Passo, né? Você falou que ele é todo acústico. Por que a escolha em fazer um disco acústico e como que foi esse processo de produção desse disco novo? Nós estávamos numa fase, nós estávamos em casa, eu, Renato e Cristiano na época, e nós não tínhamos o guitarrista, Léo tinha viajado e tal. E a gente estava sufocado, porque a gente estava foi naquela fase de tipo assim, vamos parar com isso e tal. Aí, de repente, vem aquela luz no fundo do túnel, saca? De falar assim, rapaz, a gente tem que dar o primeiro passo. E como o custo de gravar um disco elétrico era grande, a gente tinha... Na verdade, a gente tem um disco pronto, já elétrico e tal. Aí a gente começou a fazer umas experimentações com o Robson, eu tinha algumas coisas na gaveta... E Renato foi produzindo, que ele produziu grande parte do disco e tal. E aí cada um foi comprando a ideia, a loucura, a maluquice do outro. E a gente pegou e foi para um home studio e foi captando os áudios e tal. E aí acabou saindo 7 faixas e a gente resolveu gravar o Primeiro Passo. E também era para, na verdade, vamos dizer assim, fazer um aleluia da volta de Léo, que ele tinha ido para São Paulo e tal. Então a gente ficou muito feliz e está muito feliz também com o resultado que deu, em saber que a gente gravou com tão poucas tecnologias e a coisa ficou bacana. Bacana. Então eu quero ouvir o single desse disco, a música Cinza. Agora. Pode ser? Passei a noite toda em frente à fogueira pra ver o que de fato que ficou pra trás. Amigos de verdade, um amor verdadeiro, lembranças de um tempo que não volta mais. O céu e as nuvens cinzas, o vento com seu cheiro, manhãs e tardes frias, vagões do meu terreiro, queria essa noite deitar no seu colo, sentir o ninar e adiar o amanhecer, ouvindo as folhas tocar nas calçadas. Mesmo distante resta a madrugada e o pensamento pra te descrever.